amigas e meus amigos da área da educação. Estamos aqui hoje para mais um programa com o Rafael Albuquerque, meu amigo. Aliás, de longas datas, né, Rafael? Datas, né? E fazia tempo que a gente não se falava, né? Que bom que apareceu Isso! agora. Gratidão por você estar aqui. Nós vamos falar hoje sobre um assunto, os desafios dos professores em ensinar seus alunos diante de tanto conhecimento, de tanta informação. Conhecimento não, nós vamos falar isso, a diferença de conhecimento e informação. Mas antes eu quero apresentar o meu amigo Rafael. Hoje ele é autor, escritor, professor e presidente da Academia de Letras de Aparecida. Gratidão por você estar aqui, Rafael, e aguardo vocês no próximo bloco para falarmos desse assunto de tão importante para a nossa área. Em Goiás, as obras de infraestrutura avançam. São quase 100 novas obras no estado, com um investimento de 2,6 bilhões de reais só em 2025. Nas regiões Sul e Sudeste, avança a restauração da GO 309 entre Caldas Novas e Pires do Rio. Tem ainda a duplicação da GO 330 de Catalão a Ipameri. Outras 3 grandes obras de duplicação estão em andamento. GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. GO 213 de Morrinhos a Caldas Novas e da GO 320 de Goiatuba até a BR 153. Tem também a construção de trechos da GO 217 de Mairipotaba a BR 060. Na GO 139, as obras da ponte sobre o córrego Andorinhas e do viaduto sobre a GO 213 avançam em ritmo acelerado. De estrada em estrada, Goiás avança com obras em todas as regiões. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Voltamos com o nosso programa Alô Educação com Rafael Albuquerque. Rafael, gratidão mais uma vez por vocês ter aceito o meu convite, tão prontamente estar aqui com tantas demandas que você tem hoje como presidente da Academia, né, de Letras de Aparecida, autor, professor e diante também dos desafios da editora que você trabalha, que é a FTD. Gratidão por você ter deixado os seus afazeres por estar aqui comigo. Yara, é um prazer estar aqui com você. Depois de tanto tempo que a gente se conhece, né? Bater um papo assim. Já chamei você um tempo atrás para gravar comigo, na época que eu tinha um podcast ainda. Inclusive, vamos voltar a fazer. É muito bacana a gente falar sobre assuntos tão importantes e que carece um pouco mais de atenção, tanto do meio privado quanto do meio público, né? Mas é um prazer estar aqui com você conversando sobre educação, que Rafael. É a nossa paixão. E nós vamos falar desses desafios hoje que os professores estão enfrentando, né? Que é, as crianças estão vindo para a sala de aula com muita informação e pouco conhecimento. Como lidar com essas dificuldades? Porque as telas, a gente sabe que eles conhecem qualquer coisa que eles querem saber, é só num clique, eles já estão sabendo de tudo. De uma maneira errada, às vezes, na grande maioria, né? Então, e se torna um desafio para o professor. Aquele professor que está ali na frente da sala de aula, somente com quadro e giz, tendo que ter a atenção daqueles alunos. Que desafio é esse hoje, né? E como melhorar essa educação, como capacitar esses professores, quais são os caminhos para que a gente possa ter a atenção desses alunos. É isso que eu quero trabalhar hoje com você. Ah, ótimo, vamos lá. Então, vamos lá, Rafael. Quais são esses desafios? Como que você vê a educação hoje? Yara, como você falou lá no início, a questão a informação, a gente está cheio de informação hoje. Coisa que a gente não tinha na década de 80, década de 90, todo mundo se reunia em volta da televisão e todo mundo assistia o mesmo canal, todo mundo assistia os mesmos jornais e a informação ela era muito monopolizada, né? Hoje as informações chegam de todos os lados, chegam no tablet, celular, chega no jornal, chega no jornal impresso, jornal
televisionado, jornal na internet. E cabe a nós, professores, tentarmos transformar a informação em conhecimento, né? Como você falou no início, essa divisão, essa diferença entre informação e conhecimento, né? E a gente tem que separar também o que que é inteligência, o que que é cultura, o que que é memória. São coisas que ajudam a gente a entender um pouco o que está acontecendo e quais são os nossos próximos passos. Eu não posso dizer que os professores não tenham procurado ajuda. Tem. Como sabe, eu dou curso pela FTD, né? Uhum. Inclusive curso sobre inteligência artificial para ajudar os professores dentro e fora da sala de aula. E essas informações chegando para a gente, para as crianças, chega de uma forma muito abrupta. Então, os professores precisam filtrar essas informações, ver o que que é certo, o que que é errado. Eu não digo só os professores, isso também é responsabilidade da família. Uhum. Só que a gente sabe que a família está cada vez mais atribulada com outros assuntos e muita coisa vem para o professor, né? Então a gente precisa filtrar essas informações porque tem muita informação correta e tem muita informação que não está correta. E a gente precisa fazer com que os alunos entendam essas informações. Não adianta só saber algum assunto sem saber o que fazer com aquilo que você aprendeu, né? E aí sim vem a questão da inteligência. Inteligência é saber é saber fazer o que eu posso fazer com a informação que eu recebi, né? E aí que o professor entra. O professor precisa ajudar a filtrar essas informações e ajudar os alunos a lidar com essas Então informações. é colocar a aprendizagem ativa mesmo, Isso, né? E claro. colocar funcionalidade naquilo que a criança está aprendendo. Para que ela está aprendendo aquilo, Isso, e a gente tem né? que tomar cuidado porque a gente está colocando uma carga muito grande em cima dos professores. Tem responsabilidade que não é só do professor, Uhum. é também da família e a família precisa puxar para si, né? Não adianta a gente só simplesmente pegar os nossos filhos, jogar nas escolas e esperar que a escola faça tudo e depois reclamar com a escola caso o filho Não não, aprendeu, né? não é Não nem teve um desempenho acadêmico adequado. nem só isso também, ou se tem a mesma visão da família. Que Uhum. às vezes a escola, a responsabilidade da escola é a escolarização. Uhum. Só que a gente sabe que não é assim, né? Você trabalha na escola o tempo todo, né? Sabe que você recebe muitas obrigações que na verdade não eram para ser Não suas. somos nós, não é nossa obrigação, mas por lidar com os seres humanos, a gente A gente precisa. precisa lidar É, e saber lidar com amor, claro, né? porque a responsabilidade de criar uma criança é de todos os adultos. Uhum. Então, se a família não está fazendo, a escola tem que fazer. É. Infelizmente, a gente tem que falar que é, 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 a responsabilidade cai sobre o professor e ele precisa estar pronto para essa responsabilidade, Uhum. mesmo que inicialmente não era dele, né? E professor, como que você vê essa dinâmica da sala de aula diante dessa informação que eles recebem na tela? Tudo muito animado, tudo muito encantador, e ter que chegar na sala de aula, ficar 4 horas somente com a luz. Lógico que hoje tem algumas escolas, até conversei com um político, que ele falou que está tentando modernizar as escolas, colocar projetores para que as Uhum. crianças tenham uma aula mais divertida, que chame mais a atenção das crianças. Mas mesmo que tenha, as escolas que tenham essa tecnologia, está enfrentando dificuldade Sim, para que essa informação se transforme em conhecimento. isso. Porque informação é a gente saber, vamos supor, está tendo efeito o El Ninho. Mas o Aham. que é o El Ninho? É a escola que vai passar. Ele teve a informação que Sim. está tendo o El Ninho, mas o que é o El Ninho? O que acontece? Essas informações é a escola que vai. Esse conhecimento é função da escola. Mas o professor está tendo a dificuldade de prender a atenção desses A alunos. concorrência é desleal, É né? desleal, Você sai de uma justamente. tela toda colorida, a criança acorda já com o celular. Ela almoça com o celular, ela vai dormir com o celular. E os estímulos são gigantes. E aí chega na escola, ela é proibida de utilizar. Não vamos fazer uma coisa polêmica aqui de que é a favor ou contra o uso de celular em sala de aula. Mas o professor ele precisa criar uma técnica para chamar a atenção desse aluno e não só utilizando a tecnologia, porque senão dá na mesma. A gente, por um tempo, trocou o quadrigiz pelo PowerPoint. Você mudou a tecnologia, mas a técnica era a mesma, então se vai chamar a atenção ou não Não do teve aluno, engajamento, não. né? Sabe por quê, Yara? O que chama a atenção do aluno é coisa diferente. Eu sou professor de língua portuguesa, né? A minha primeira formação é em letras. E se eu chamo meus alunos e falo assim, olha, hoje a aula vai ser na quadra, eles vão adorar. A gente vai para a quadra, vamos falar sobre língua portuguesa na quadra.
Se eu fizer isso 2 dias, eles vão adorar. Se eu faço 3, 5, se eu fizer 10 vezes, eles já vão dizer, ah não, de novo, na quadra. O importante hoje não é descobrir a técnica interessante de dar aula, mas sim tirar a rotina. Mostrar para o aluno que existem várias formas de aprender. Por isso que existem as metodologias ativas, né? Para que quanto mais formas a gente encontre para atingir um número maior de alunos, mais interessante vai ser para ele. Vamos dar aula um dia na quadra? Beleza. Vamos dar um dia de quadrigias? Um dia, beleza. Vamos criar um teatro? Vamos fazer uma metalinguagem? Vamos fazer um cinema? Então, é justamente essa mudança de técnica que vai fazer com que o aluno se estimule na aula. Porque a criança precisa gostar de aprender. E ela gosta de aprender. Criança é curiosa, nós somos curiosos, a Uhum, criança mais ainda. uhum. Então, assim, já que as crianças já são curiosas, vamos dar asa para a curiosidade dela. Qual é a especialidade da criança? É muito difícil a gente encontrar bons nadadores se a gente não der uma piscina. É muito difícil a gente encontrar bons escritores se a gente não der um lápis e fizer um concurso de poesia. Uhum. É muito difícil. Então, a função do professor precisa ser revista. Qual é a função do professor? Fazer com que o aluno viva melhor. É esse o ponto. Se todos os professores colocassem na cabeça que esse é seu objetivo, tem professor que escolheu ensinar o aluno a como viver melhor através da gramática, através dos contos, através da música, no meu caso. Agora, tem professor que escolheu fazer o aluno viver melhor explicando como é que o mundo funciona. Então, o professor de ciências, de física, química, biologia, ele quer explicar para o aluno não ser passado para trás em contas, vai falar sobre matemática, mas o objetivo é o mesmo, fazer o aluno viver melhor. Então, quando a gente internaliza isso, vê que muita coisa que a gente faz em sala de aula não faz muito sentido, né? E até a sala do professor é uma sala que precisa ter um cuidado interessante. Quando chega aquele professor, o quinto ano B estava impossível hoje, eu vou dar uma prova e vou deixar aqueles alunos todos de recuperação. Ele não entendeu o que é ser professor. Entendeu? Então, Uhum. acho que é um ponto interessante da gente abordar, justamente pelo fato da tecnologia e qual é o novo papel do professor. Então, o professor ele tem que estar ativo nas novas tecnologias, com certeza. Ele Sim, tem que entender o mundo e o meio que aquela criança com está vivendo, certeza. para ele colocar dentro da sala de aula, eu falo, as metodologias ativas, mas para nós temos pais e alunos que não entendem o que Sim, são claro. as metodologias ativas, né? Aham. É você dar sentido Isso, ao contextualizar. isso, Uhum. contextualizar, colocar sentido naquilo que a criança está aprendendo, né? Exato. Colocar atividades concretas, atividades, como é que eu posso colocar? Vamos dar dicas aqui para os professores, igual você colocou, na aula de ciências, você coloca, trazer, tá estudando sua minhoca, pega a minhoca, traz para dentro da sala de aula, ou Isso. então vai lá para a terra e vai procurar, entendeu? Colocar mais atividades interessantes no currículo, na dinâmica da aula, Música, é isso, teatro, cinema, traz tudo para a sala de aula. isso. Porque quando a gente fala sobre professor, o aluno já tem aquela visão de que o professor é aquele que sabe tudo. Uhum. Então, se o aluno cai em si e ele vê que ele sabe muito mais do que o professor em alguns aspectos, E, isso dá um problema na hierarquia, e né? aí ele perdeu o controle da Perdeu o sala. controle da sala. Perdeu completamente o controle da sala. Porque se o professor deixa os alunos saberem, não é saber mais, porque né, todo mundo a gente Sim, e sabe, né? Não é saberes, isso. né? É Saberes e diferentes. saberes diferentes, justamente. Mas se o professor coloca que o aluno está trazendo mais, como é que eu posso colocar? Distrações, e essas distrações está sendo benéfica para eles, acabou, ele não vai ter sentido na aula dele, né? E eu Aham. vejo que essas aulas hoje, professor, mudaram bastante. Nós tivemos um avanço muito grande logo depois da pandemia, eu É. falei que a pandemia não trouxe só coisas ruins, não. Não, não. Né? Ela teve todo esse engajamento com relação à tecnologia para os professores, que pelo menos eu tive essa dificuldade, que tinha professores que não tinham e-mail. Pois é. Como que ia dar aula online se a professora não tinha? Então, a pandemia veio justamente não, ela trouxe esse meio benéfico que eu falo, de colocar o professor diante das tecnologias, porque eles eram resistentes, a Sim. grande maioria era resistente. E as crianças não, as crianças, né, Ela acelerou um processo inevitável. inevitável, justamente. Então, foi assim, foi de grande valia para a gente na área da educação. Só que se não saber o que fazer dessa tecnologia também está sendo um problema hoje, Com professor. certeza. Com certeza. Por isso os Sabe? professores precisam sim procurar se atualizarem, mas isso não é só por causa da tecnologia. Isso é sempre, em todas as informações.
vem BNCC, vem PCN, vem os documentos oficiais que vão ajudar a nortear a educação, o professor sempre tem que estar preparado. O interessante é que, falando agora para os pais e para os Uhum. alunos, ser professor é muito mais do que estar ali na frente da sala de aula. Ali em frente à sala de aula é só a parte divertida. Uhum. É só a melhor parte de ser professor é estar ali com os Mas não filhos sabe o tanto que a gente tem que estudar, o tanto antes, que a gente tem que né? se Não capacitar, sabe né? que a aula começa bem antes da gente entrar em sala de aula, Que tem né? um planejamento, né? Isso, Que tem toda uma rotina, de construção de uma rotina, para que aquela aula flui de isso. uma menor maneira, com o objetivo que é fazer com que as crianças aprendam, E né? não se engane, se o professor não prepara a aula, a criança sabe que Sabe, o professor não preparou a aula. sabe. E como sabe. E vira até chacota, né? Vira. Principalmente com os adolescentes. Ah, com É, certeza. é incrível, Mas se né? você prepara a aula, sabe quanto tempo de início tem que ser a introdução, o desenvolvimento, o fechamento, tirar as dúvidas. Se você faz tudo direitinho, a aula fica bacana e flui. E o professor precisa sim estar atualizado o que é IA, em que as IAs estão ajudando os professores em sala de aula, porque está ajudando. E é Os nossos... isso que eu quero deixar Ah, para o ok. próximo bloco. Vou deixar essa, Essa esse pimenta. engajamento, né? É isso, essa pimentinha para o próximo bloco, porque a IA hoje ela veio justamente para nos ajudar, como professor, como na vida do cotidiano mesmo. Esses dias como eu sou, não vou falar a minha idade, mas eu não consigo digitar, pensar e digitar, eu gosto de escrever. Eu também gosto. E aí eu escrevo com lápis. Uhum. Estou escrevendo e apagando, e aí a IA me ajudou. Eu peguei o que eu escrevi e coloquei lá, tirei uma foto e pedi para a IA digitar. Ela digitou. Gente, em menos de 2 minutos, até segundos, não foi nem minutos, foi segundos. Então eu quero deixar para o próximo bloco o que a IA pode nos ajudar em sala de aula. Até o próximo bloco. Tá transformado, Goiás no seu melhor estado. Tá bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás investiu 28 bilhões de reais e levou a saúde mais perto das pessoas. Foram 8 novos hospitais, 6 policlínicas e mais 3 serão inauguradas até 2026. Ampliação de leitos de UTI e atendimentos especializados. Goiás entregou o Cora, o maior e mais moderno hospital público de combate ao câncer infantil. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. Voltamos com mais um bloco do Alô Educação com meu amigo Rafael Albuquerque, autor, professor e presidente da Academia de Letras de Aparecida. Mais uma vez, obrigada, Rafael. E no bloco anterior, eu coloquei como IA uma pergunta para que as professoras possam se capacitar aqui vendo o nosso programa, né? Que é uma função informativa para os nossos professores e todos os profissionais da área da educação. Como o IA vem hoje para auxiliar o professor dentro de uma sala de aula? Como que você pode dar essa dica para que a gente possa melhorar o nosso cotidiano ali dentro de uma sala de aula? Primeiramente, é falar que quando a gente fala sobre IA, engloba vários tipos de assuntos, né? E são várias IAs, várias inteligências artificiais que ajudam o professor. A gente tem IA, por exemplo, hoje, que já ajuda a fazer o planejamento de sala de aula, que já ajuda a gerar uma avaliação de acordo com a aula que você já deu, que cria os PowerPoints para você, para passar os slides em sala de aula. Costumo falar que a IA ajuda muito o professor no trabalho braçal, sabe? Trabalhos que o professor são muito técnicos e realmente o professor não precisava ficar gastando tantas horas ali
para criar uma coisa que a IA faz muito rapidinho, para deixar o professor para o que realmente importa. O que realmente importa para o professor? Estar com as crianças. Né? A presença, né? Que eu Isso. acho que isso não vai ser substituído jamais. Jamais, jamais. Essa presença é o mais importante de ser professor. É a gente entender aluno por aluno, saber as necessidades dos alunos. Quando eu conheço bem o meu aluno, a IA me ajuda a lidar com esse aluno que eu já conheci. Inclusive com os alunos, com as diferenças, né? Com a inclusão. Hoje em dia, a gente tem tan- tantos laudos diferentes, né? Tantas crianças que precisam de necessidades diferentes, que dificilmente a gente vai saber todas. Então, a partir do momento que a gente tem um diagnóstico de um aluno, que a gente tem o como lidar com ele, a IA ajuda demais nisso, a adaptar as nossas atividades para a realidade em que ele precisa, né? Então, isso é uma coisa muito fluida e necessária. É muito difícil a gente fazer formação de professores para eles conhecerem todas as divergências, né? E a IA hoje, professor, você não acha que ela está deixando as pessoas de pensar, tá tolindo as pessoas de pensarem? Porque eu fico muito preocupada com relação a isso. Eu estou escrevendo artigos e eu vejo para a nossa revista do Alô TV e eu fico assim, eu não vou pedir a IA, não vou pedir a IA e fico o tempo inteiro comigo, porque eu quero escrever, porque eu preciso trabalhar a minha Claro. mente. Eu preciso fazer com que a minha mente ali apagando o lápis. A única coisa que eu estou fazendo hoje é colocar a IA para digitar. E isso eu estou conseguindo me segurar. Mas nem isso eu queria, porque eu acho que a gente precisa trabalhar a Precisa. mente, né? Com certeza. Então, assim, eu vejo, tá, a IA pode nos ajudar, mas também não pode nos atrapalhar. Como que você vê essa mediação? Até que ponto eu posso, olha, até aqui a IA vai me ajudar, mas isso Claro. aqui ele vai me atrapalhar. Como que você vê essa necessidade? Yara, você lembra quando surgiu o Google? A gente estava praticamente tendo essa mesma discussão, não nós dois, mas o meio educacional estava tendo essa mesma discussão. E agora com o Google, o que vai ser da professor? O que vai ser da gente? Está tudo muito fácil. Agora tudo vem. Aí, sempre que aparece uma coisa diferente e que vai realmente ajudar a gente nessas situações, essas discussões voltam. Yara, eu volto a frisar que a IA serve para o trabalho braçal, sabe? Para aquilo que a gente não precisa pensar muito, sabe? Para você redigir o seu texto, você já redigiu, você falou, né? Você redigiu o seu texto e ela digitou para você. Parabéns. Ótimo. Isso é muito bom para você também. Agora, a gente tem que lembrar que escrever é um ato. Neurológico, né? Você. Psicológico ali, a gente está trabalhando coordenação motora fina, Exato. primordial para o desenvolvimento do ser humano, né? A gente pode falar que a IA deixou o ser humano preguiçoso. Eu não sei nem se ele deixou preguiçoso ou se revelou os que já eram preguiçosos. Entendeu? Porque quem gosta, quem tá ali mesmo, no dia a dia, no campo, no trabalho, a IA só ajuda, ela não faz o trabalho por mim, né? Então, eu não vou nem dizer, foi isso que eu falei, né? A IA não nos tornou preguiçosos, mesmo porque a tecnologia, ela é a mãe da preguiça, né? Por que a gente inventou o controle remoto de televisão? Porque a gente não queria levantar lá para trocar o canal, Justamente. É né? comodidade, É né? comodidade, né? Então, a gente fez, a tecnologia avança mais realmente para a gente trabalhar menos. Mas o como que a gente vai fazer isso, o nosso trabalho intelectual, vai ser sempre nosso. Por isso que o professor não vai ser substituído pela máquina jamais, não vai ser substituído pela IA. Porque a Mas o presença é professor, muito importante, como você colocou, com né? certeza. Essa presença de estar ali presente, realmente. É, Acho que o professor vai ter que não só a presença física, mas estar presente com o aluno, vendo sim, essas necessidades que você colocou, esse olhar individualizado. E eu sempre falo isso nos meus sim. programas. O professor ele vai ter que estar cada vez mais atento à necessidade daquela criança, né? Aos conhecimentos que aquela criança traz, aquelas informações que a criança traz para transformar em conhecimento. Mas hoje, com esses conhecimentos que igual a gente colocou, que as crianças hoje têm, eu quero saber sobre o desenvolvimento, Ótimo, informação. né? Isso, ela vai lá, ela pega vídeos, ela vai estudar. Mas e o professor chegar na sala de aula, saber fazer o que com esse conhecimento, né? Que ótima pergunta. Sabe por quê, Yara? A IA tira as informações da internet. E nem sempre as informações que estão na internet são corretas. Ou seja, a IA também erra. O GPT erra. O Gemini erra. Todos eles erram também. Então, o que o professor precisa ter noção é que o aluno não está enganando o professor trazendo uma resposta feita na IA.
sabe? Então, assim, ele vai usar a IA de qualquer jeito. Então, cabe ao professor ajudar esse aluno a usar de forma correta. Entendeu? Então, assim, não adianta a gente só buscar respostas prontas. Agora, já que ele buscou, traga para a sala de aula o que a IA falou. Vamos sentar nós dois aqui, vamos ver a resposta da IA. Ah, ela falou que sustentabilidade é isso, 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 isso. Você concorda com isso que a IA falou? Porque a IA também erra. Uma vez eu estava perguntando, eu procurei uma frase de um autor que eu gosto muito, do Jean-Paul Sartre, e falou que a frase era do Victor Hugo. Eu sabia que era do Sartre. Aí eu falei assim, peraí, essa frase não é do Victor Hugo. A IA pediu desculpa e falou, não, realmente é do Sartre. Então, a IA erra. Então, já que ela erra, traga a resposta, deixa o aluno usar. Ensina o aluno a usar. Assim como a gente ensinou o aluno a usar o Google quando o Google veio. Então, ensina o aluno a usar a IA, traga a resposta da IA e vamos debater se essa resposta está correta. Sabe por quê, Yara? A gente, por muito tempo, tentou fazer os nossos alunos a criarem perguntas. Né? A gente, todo mundo vai lembrar na escolinha, você tinha a resposta lá, cria a pergunta para a resposta tal. Nunca foi tão importante quanto criar perguntas como agora. Saber perguntar e o que perguntar. São os prompts, né? E às vezes eu vejo que a pergunta só tem dúvida quem estuda. Isso. Né? Quem não estuda tá tudo bem, tá sabendo que as dúvidas ela é pertinente ao aprendizado e o erro também ele é importante para o aprendizado, né? E quando eu acho que o aluno vai se sentir tão importante se ele achar um erro da IA, que eu acho que ele vai se sentir assim, nossa, eu tô melhor do que a IA, porque todo mundo coloca a IA hoje como a mais inteligente, né? Tudo hoje é IA no céu e, não, né? Então, assim, se a gente souber mostrar isso para o aluno, eu acho que vai dar um engajamento tão legal, uma dinâmica tão boa para a sala de aula. E esse encantamento de você descobrir os erros da IA vai fazer com que você saiba perguntar para que ela possa. A gente ainda pode ir até um pouco mais para trás. Se a gente colocar na cabeça do pai o quanto é importante a criança errar e trazer a tarefa de casa errada para o professor entender qual é a dificuldade do aluno, porque quando o pai ajudar a fazer tarefa de casa, isso é importantíssimo. Tá perto do aluno enquanto faz a tarefa de casa, beleza. Agora, a partir do momento que o pai fica corrigindo a tarefa de casa, o aluno chega para o professor com a tarefa de casa perfeita, o professor não vai saber qual é a deficiência e vai achar daquele que ele aluno. Está ótimo. Tá né? ótimo. Chega na hora da prova, pau. Então, pai, deixa seu filho errar. Eu sei que é difícil, mas deixa ele levar a tarefa errada para a professora, porque a professora precisa saber qual é a dificuldade do aluno. Mesma coisa quando vai falar sobre IA. A IA erra, e quando o aluno sabe, quando ele diz, como você falou, é mais uma descoberta. Meu Deus, a IA está errada e eu sabia. Isso. Quando o professor erra, o aluno sabe, ele fala, eu sabia que era assim. E quando a gente escreve algo errado no quadro, como que o professor é humano. Justamente. E é esse erro que enfatiza o aprendizado, né? Eu vejo que internaliza melhor. E quando envolve a emoção de você estar alegre para aprender, você está gostando de aprender, acabou, o aprendizado efetivou ali de uma maneira que jamais ele vai esquecer, né? E é gostoso. E eu vejo que o professor ele precisa deixar de ter medo. Sim. Os professores estão com medo. Estão. Mas aí que tá, os professores têm buscado, né? Como você sabe, eu dou os cursos sobre tecnologia e inovação, e meu público é de professores, né? Então os professores têm buscado. Como a FTD tem feito formações toda semana, todo mês, mesmo, né? Todo mês com os professores. Então os professores têm buscado, e isso é importante, é o professor querer buscar. Né? Esses professores estagnados, eles vão ser substituídos. Não vou falar que a tecnologia vai substituir o professor. Não, é o professor que não se atualiza que vai ser substituído pelo que se atualiza. E essa atualização, ela é diária, ela é constante, né? Porque da pandemia para cá, olha quanta evolução. E eu achava que era só aprender a entrar no Google, fazer aula, videoaulas, essas questões que para mim já foi muito difícil. Mas graças a Deus a gente aprendeu. E gente, para quem teve que aprender de um dia para a noite, nós fomos artistas. Com certeza. Né? Melhorar a tecnologia, melhorar a internet, comprar computador. Isso. E não ter medo agora da IA, porque eu vejo que ela veio para nos ajudar. Ajudar no sentido de melhorar, como o professor Albuquerque falou, no sentido desse trabalho braçal. Para que eu ficar digitando?
né? Para que mesmo que eu Isso. tive medo de estar me tolindo, de eu estar trabalhando o meu cérebro. Mas eu vi que foi necessário, foi muito mais rápido. E no mundo hoje que a gente está com a correria, é plano de aula, a gente cuida de casa, cuida da escola, aluno, filho, pai, mãe, né? Acabamos tendo multitarefas, a IA veio para nos ajudar. E nesse sentido, professor, da IA trazer essas revoluções, o aluno deve usar IA ou não? Ele já está usando. Mas no Querendo ou não, já está sentido. usando. Não, tudo bem. Igualzinho você falou, de descobrir que a IA está errada, mas isso dentro de um ambiente controlado, Sim, com certeza. né? Na verdade, não é só IA. Qualquer parte da tecnologia, o tablet, o celular, precisa ter um ambiente controlado. Ele precisa ter uma dinâmica de horas de tela. Né? Ficar o dia inteiro no celular, isso é muito prejudicial. Não é só a questão da IA, é questão de estímulo, é Então, questão de cores, tudo isso. e você acha que é esse momento, criar um momento para usar a IA? Agora vocês vão usar essa questão, vocês vão usar a IA, igual você colocou, criar dinâmicas. Uhum. Não deixar o aluno fazer a tarefa de casa com a IA. Deixar ele livre, vamos colocar assim, tem que ser um ambiente controlado, Tem que ser um ambiente isso. controlado. Mas ele tem que usar e saber para saber Sim, usar. exato. E alguém tem que ensinar. Quem é que vai ensinar? É o pai? Uhum. O pai também não sabe. Não. Então, quem é que vai ensinar? Somos nós, professores, que vão ter que ensinar. E é interessante, você está falando que o pai não sabe. Eu sempre coloquei isso para os meus pais. Pais, criam Instagrams. Eu conheço pais que não têm Instagrams Aham. e os filhos têm. Vocês precisam ter Instagram para vigiar os filhos. Até você ver O os filhos estão. que os filhos estão postando? Tá, eu criei o Instagram, mas meu filho sabe me bloquear. Sabe colocar stories para que não tenha minha Aham. visualização. Mas você acredita que eu descobri um jeito de eu ver se aquele story está oculto ou não? Olha só. Então, assim, da mesma forma que eles acham que estão nos burlando, nós também podemos fazer descobertas e ensinar eles a usar realmente da maneira certa. Por que você me ocultou desse Instagram? Por que você não quer que eu veja? O que você está fazendo de errado? Por que você publicou? Por que você fez esse comentário? Porque muitas vezes, pais, os nossos filhos é de um jeito em casa e de outro jeito Sim. na escola ou na sociedade onde ele está, na igreja, na rua, no cinema, né? E às vezes a gente pensa, poxa, mas ele não fez isso em casa, por que ele está fazendo isso agora na rua? Porque você realmente não conhecia seu filho. É a distância. Né? Então a gente cresceu numa geração em que. E essa geração está vindo bem diferente da nossa, por exemplo. Eu não tenho tanta proximidade com meu pai como eu tenho com meu filho. Entendeu? Com meu filho a gente é muito próximo. Então, essa proximidade com os filhos, isso é muito importante desde que ele nasce. Para que ele saiba confiar em você. O seu filho precisa confiar em você. Se ele está escondendo coisas de você, faz um retrospectozinho. Antes de você fazer uma cariação com ele, por que ele está escondendo de você? O que você acha do motivo de ele escondendo de você? Então falta comunicação aí. Você precisa ter uma comunicação aberta com o seu Por filho. isso que muitos pais, eu sou diretora, e eu vejo que quando a gente chama um pai para conversar, Rafael, eles falam, a grande maioria, não todos, lógico, mas eu tenho uma grande quantidade de pais que falam assim, ele não faz isso em casa. Ele faz isso só aqui na escola. Aí eu falo, mas é porque talvez aqui na escola ele está tendo mais liberdade. Estímulo. Né? Então, assim, tanto para o erro, tanto para os acertos. Teve pai que chegou e falou, mas meu filho não é inteligente assim. Meu filho, eu não vejo meu filho com essa habilidade. E aí você faz um zoom na casa dele, ele Gente, está no celular ali, isso, enquanto não o filho está está tendo do um outro olhar lado. criterioso para o filho, né? Então, esse medo da tecnologia dos pais é um medo de um professor também. Sim. A gente tem esse medo como professor, a gente tem medo com a tecnologia com os filhos, porque é um mundo onde a gente não nasceu nele como essas crianças nasceram. E é um mundo onde a gente ainda está aprendendo e eles estão além da gente. Isso. E outra Eles coisa, têm um conhecimento maior do que a gente, né? a gente tem que lembrar que criança, ela é um ser modular, ela é de exemplos. Então não adianta você que eu digo pai, mãe, né? Você cobra do seu filho que ele leia livros, mas você não lê. E aí? Você cobra que ele saia do celular, mas você não sai. E aí? Eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco e o último, uma pena, já é o último bloco. Passa rápido, né, professor? Teremos outros encontros. Quando a gente fala do que a gente gosta, de que é interessante, o tempo flui. E é uma maneira gostosa, eu falo para as professoras lá na escola, deixa a sua aula fluir de uma maneira gostosa, você vai ver que seu tempo amanhã vai ser pouca. Para tanto conhecimento, para tanto aprendizado. Por isso que está gostoso e já vamos para o último bloco. Professor,
ele lançou esse livro, o último livro, o lançamento dele. Agora nós vamos falar sobre ele no próximo bloco. Aguardo todos vocês. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Voltamos com o nosso Alô Educação, com o Rafael Albuquerque, falando de um assunto tão atual e tão relevante para que nossos professores possam se atualizar com esses novos programas, com a IA, perder o medo, que eu vou te falar que não é fácil, eu tenho medo, eu tenho receio, né? Porque é um mundo novo, como ele diz, o professor está sempre se capacitando, mas parece que eles estão sempre além do que a gente sabe, né? Se eu aprendo um programa hoje, amanhã já é outro. E é mais avançado, é com mais tecnologia, e eu tenho que estar sempre me atualizando ali, e acaba isso nos dando medo pela velocidade desses programas. E a gente estava conversando agora nos bastidores, né, professor, que esses programas, eles são tão perfeitos, que se eles criarem uma aula com animação, com encantamento, com engajamento, será que corre o risco de substituir um professor? Você falou que jamais, mas eu ainda insisto nesse medo de nós sermos substituídos. E aí então a gente volta para aquela questão de o que é ser professor. Ser professor é estar no meio dos seus alunos, é entender a individualidade de cada um deles. Só para passar conteúdo, a IA pode fazer isso maravilhosamente, mas isso o Google faz. Eu lembro que muita gente falava assim, agora com o Google, o professor acabou, eu peço um trabalho, o trabalho vem todo pronto do Google. Peraí. Quão genérico é seu trabalho a ponto de estar pronto no Google, né? Então, assim, o professor ele tem que saber até passar um trabalho para o aluno. Então, passe trabalhos que realmente vão ser relevantes para aquele aluno, faça ele pensar. Então, se não é para pensar, se é só para passar uma informação, Yara, ótimo, a IA pode fazer vídeos maravilhosos com conteúdos, beleza, bacana, conteúdo, tranquilo. Agora, entender a individualidade, entender o que é ser professor. Quando o professor pergunta assim, ó, agora eu já não preciso mais fazer nada, não sei o que lá, vou ser substituído. Não. Então, acho que você não entendeu o que é ser professor. É a presença, o que você ser tanto está professor é muito batendo mais que isso. na tecla, né? Sobre isso. Conteúdo está no livro. Então, o livro vai substituir o professor? Não vai. Então, o conteúdo está no livro, está na internet, está na televisão, está na IA. Agora, transformar essa informação em conhecimento, fazer com que os alunos se tornem seres autônomos, que essa é a função, né? Fazer com que os alunos se tornem seres autônomos.
e fazer com que os alunos se descubram também as suas Sim. habilidades. Isso é É. só o professor. Um computador não vai conseguir descobrir que aquela criança é boa em E artes. natação? Em natação, não Como? não vai Ela vai ver conseguir. você nadando? Realmente é um humano, um ser humano ali capacitado, que se planejou, que se capacitou para estar ali olhando as particularidades das crianças. Mas então, professor, nessa técnica que você está colocando, o professor ser presente, Uhum. né? Estar presente ali na sala de aula. Pode, então, veja se eu entendi. Ele pode pegar todos esses programas, criar o seu Utilize. conteúdo, criar a sua aula, mas a forma de como ele vai passar esse conteúdo é o professor. Exato. E outra coisa, eu posso, com a IA, criar diversas formas de passar um conteúdo. Eu posso criar um vídeo, passar para o aluno, posso criar um podcast, passar para outro grupo de aluno, posso criar um texto e outro grupo de alunos. O mesmo assunto, só que de formas diferentes, e coloca todo mundo para discutir sobre o que eles viram, ouviram ou leram. Isso já é uma aula. Entendeu? Então, o que o professor faz em sala de aula é isso que mostra ele É esse que ser um vai professor. ser o diferencial dos professores agora Exato. dessa nova geração, para educar essa nova geração. Que era para ter sido Eu sempre. sempre coloco nas minhas palestras lá na escola que conteúdo toda escola dá. Isso. Toda escola vai ensinar português, matemática, história, geografia, conteúdo, todas as escolas vão dar. Mas o que vai ser o seu diferencial é a forma que você vai passar esse Isso. conteúdo. É o jeito com que você vai fazer com que o seu aluno aprenda. Isso, e a nenhuma vai conseguir, né? Porque você tem que ver a necessidade de cada aluno. A forma que cada um aprende é diferente. O jeito que eu gosto de aprender, se eu gosto de escrever, outras pessoas já gostam só de já ir direto Isso. digitando. Então, é o professor descobrir essas particularidades e colocar essa individualidade nas suas aulas. É isso que vai ser o isso. diferencial para o próximo professor, para os professores do Isso. futuro. Na É verdade, isso. era para ter sido sempre. Quão simplista eu sou se minha aula é só conteúdo? Minha aula não é só conteúdo. Eu tenho que criar caráter, eu tenho que criar honestidade, eu tenho que criar tanta coisa que a IA não consegue fazer. Então, ser professor é muito mais do que dar conteúdo. Senão você não é professor, você é um dador de aula. Isso. E da dor de aula tem Tem muito, demais. né? Tem demais. E fazer com que a criança se engaje no conteúdo, hoje a gente está praticamente tendo que nos despertar para essas novas tecnologias, aprender junto com eles nessa área da tecnologia. E até porque, professor, já eu falo que algumas coisas vão ficando obsoletas, tipo, quadro, você fala do quadro e giz. Antigamente tinha lousa digital, hoje ninguém usa lousa É. digital. E já foi uma tecnologia que todo mundo se encantava. Hoje ninguém gosta de lousa. Era um diferencial. Laboratório de tem. informática nas escolas, hoje não tem mais. Então, gente, o professor continua ali, Sim. dando seu E vai conteúdo, continuar. estando presente, vai continuar. Então, não precisamos ter medo dessas tecnologias, nós precisamos nos atualizar e nos capacitar. Não é? Com certeza. Como a gente falou, isso é questão de conteúdo. Como você vai passar o conteúdo, na verdade não é nem a IA que vai definir, é o seu aluno. Eu aprendo melhor ouvindo, eu aprendo melhor lendo, eu aprendo melhor. Então você adapta o processo de ensino-aprendizagem para cada aluno. Então, conteúdo tem em todo lugar e a IA ajuda demais na questão do conteúdo. Lembrando que a gente tem que ver se o conteúdo está correto. Tenha sempre uma fonte, tem um livro como fonte, né? Isso. Então, tá correto? Beleza, passa para o aluno, ele vai gostar. Conteúdo pode passar de qualquer jeito. Mas o que você vai fazer com esse conteúdo é só o professor que sabe. E é o professor que vai dar o direcionamento, né? É isso Eu aí. vejo professor e as famílias, principalmente. A gente está falando aqui de Tomara que as professor, mas famílias também, né? a gente fala que é o formador dessa criança, né? E professor, como que está nosso livro, mais novo livro? Me fala como foi a ideia dessa história encantadora de sonhos. Eu queria que você colocasse agora como que foi, como que surgiu a ideia desse livro. Eu queria que você falasse, você até se encanta quando Encanto. Eu encanto porque foi um desafio muito grande. Porque eu não comecei escrevendo livros infantis, né? Eu escrevo livros para adultos, né? Eu escrevo contos inclusive meu último livro é um de conto de terror, não é para criança. Aí foi um desafio da editora e falou assim, olha, e livro infantil? Eu falei, poxa, infantil é um pouco mais, é diferente escrever para criança, né? Vamos tentar? Eu falei, tá, vamos tentar. Porque quando eu escrevo para adulto, a partir de 18 anos para frente, é a mesma literatura para todo mundo. Agora, quando eu escrevo para criança, um livro para uma criança de 5 anos é diferente de um de 6, que é diferente de um de 7, que é diferente de um de 8. Então a faixa etária é muito pequenininha, né? E aí eu tenho uma sobrinha, que é a Catarina, né, que é a personagem desse livro.
ela é autista e ela é assim, criativa, inteligente, engraçada, e o fato dela ser autista cria situações engraçadas Um cotidiano da vida com o dela, cotidiano né? e com a questão dela entender muito literal, sabe? Essa questão de entender o literal demais é muito bonitinho. Por exemplo, a mãe dela ficou grávida da segunda filhinha, e aí falou que a gente ia fazer um chá de fralda. Aí ela, eu não vou tomar esse chá. Então, são situações que ficam engraçadas demais no dia a dia, e ela é Eu encantadora, ela me tive, você fez. falando desse chá, eu tive um aluninho autista que a mãe chegou em casa, meu filho, que caiu na prova, mãe? Ele olhou assim pra cima, mãe, não caiu nada em cima de mim. Pois é, Eles não conseguem entender isso, o cotidiano fica mais leve, né? E e aí, ela é muito criativa com brinquedos, com situações. E aí eu peguei uma situação dela e, claro que eu floreei bastante, fiz com que se transformasse numa fantasia. Um livro não é um livro de fantasia, né? Porque ela brinca com os sonhos dos pais, né? E, inclusive, isso gerou uma outra questão, porque quando eu fiz esse livro, foi pensando não só nas crianças, foi nos pais também. Porque ele fala muito sobre a falta de tempo dos pais com os filhos, né? Então, é uma obra que tem sido utilizada demais nas reuniões de pais. Então, as escolas então, têm. não, esse livro não é só para criança, é Não é para só os para pais, criança. para É para criança de família, alfabetização, é inclusive para ele é todo família. escrito em caixa alta para criança Uhum. entender bacana. Caixa alta, né? Eu tô velho, né? Nossa, Tudo em letras, letra letra bastão. bastão, né? Isso. E só que eu tenho usado para reunião de pais das escolas onde adotaram esse livro, justamente porque puxa esse assunto de, olha só como é que está seu filho. Você precisa olhar para ele. Né? E é o que tem acontecido demais com o uso do celular. A gente critica muitas crianças usando celular, mas os adultos também estão utilizando muito o celular. E aí estão deixando os filhos de lado. Eu gosto de falar nessa questão do uso do celular para os pais, que aí eu vejo, teve uma criança que colocou assim, o pai estava na mesa, resolvendo, e o pai pediu para todos guardarem, e teve uma chamada que o pai teve que atender, a criança falou, pai, né, você está burlando a nossa regra. Aí o pai Uhum. virou e falou assim, mas eu ganho dinheiro, você não. Aí eu falei, Eita. gente, você não poderia ter feito isso com seu filho. E porque a desculpa de nós Aham. faz, da O gente estar argumento foi usando, o falho, né? argumento, né, de que eu estou usando o celular para ganhar dinheiro, é meu trabalho. Mas até o trabalho precisa ter limite. Com certeza. Né? A gente precisa ter esse olhar para. Volta a gente falar dos pais, mas voltando ao seu livro, porque uma coisa puxa a outra. Esse livro, então, ele é para a família, como você colocou. É um livro para Exatamente. ser lido junto com as crianças e Isso. principalmente para os pais entenderem um olhar diferenciado para o seu filho e as necessidades que ele tem. Vai Chamar o ter pai para. outros? Tem, com certeza. Inclusive vai ter um boxzinho de 5 livros que virão em breve, que vai ser para primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Mas Olha em breve vai ser lançado. só, eu Já quero está com o pessoal da editora. conhecer em primeira mão, hein? Com certeza eu trago para você. Então é importante o pai ler quando eu digo pai, o responsável, a Uhum, mãe, a avó, tio, uhum. que leia com a criança. Dá uma olhadinha nesse livro à noite. É uma leitura Põe tão para ler. fácil, gente. Eu vou Tranquilo, bem abrir aqui para vocês gostosa. verem, ó. Tá vendo? Não, que a primeira coisa que um adulto que não gosta de ler pega e vê se tem figuras. Tem Tem muitas muito. figuras. Então, quer dizer, um livro infantil, mas que tem moral, uma Com moral da certeza. história para os A adultos, história né? é que a Catarina tem o poder de mexer nos sonhos dos pais, dos adultos, né? Então ela entra na cabeça do pai, vê o pai sonhando com conta, sonhando com trabalho, e aí ela fala assim, nossa, mas que sonhos chatos, né? Os meus são melhores. Aí ela pega os sonhos dela e joga na cabeça do pai. Que Aí o pai legal, começa a sonhar com coisas de criança, que legal. né? Então isso E um começa a traz de entender o volta. mundo do É, outro, né? isso. Que é o que a gente A tenta ideia é sempre essa. passar para os filhos da gente. Você tem que se autoconhecer, nos conhecermos, né? Que hoje as famílias não se faz, famílias como antigamente, que sentava na Aham. mesa, a mãe não trabalhava, né? As mães eram totalmente dedicadas aos filhos. Hoje não, todas as Não, famílias, todo mundo trabalha e tem uma vida muito corrida, onde não dá tempo de a gente escutar os sonhos dos nossos filhos, Exatamente. Isso é né? E é uma na tentativa de leitura. resgate, Uhum. né? Vai continuar trabalhando, não tem como a gente tirar isso, mas dedique um tempo para o seu filho. O seu filho precisa ser a prioridade. Ah, o meu trabalho é prioridade. Não, se o seu trabalho é a prioridade, então tá errado. O seu filho é a prioridade. Você trabalha para dar uma vida melhor para o seu filho, né? Tá dando essa vida melhor para o seu filho hoje? Não? Uhum. Então dá uma olhadinha, Tá alguma coisa acontecendo de não é? errado, né, Não Marcelo? adianta a gente dar uma vida Ó, melhor para o Rafael. nosso filho quando ele tá com 30 anos.
E eu vejo que a falta da leitura, né, nas famílias, porque antigamente a gente fala que não tinha televisão, que foi substituída, a leitura foi substituída pela televisão, hoje está sendo substituída pelas telas e essa evolução vai Vai acontecer e acontecer. vai ser Daqui a inevitável pouco é cada outra vez coisa. mais. Vai ter outras distrações que virão, mas o livro físico é outra coisa que eu acredito que não vai ser substituído, como não será o professor. É o livro Exato. físico. Uhum. Tá, eu não gosto gente, eu tô aqui O hoje Kindle. tão Eu gosto do Kindle. Kindle, mas eu prefiro o Aí, livro físico. eu prefiro o livro Com físico, certeza. sabe? Assim, você pegar um livro, sentir o cheirinho de um livro novo. Gente, isso fica Sim. memórias afetivas Sentar e abrir. maravilhosas. Sentar e abrir. Isso, memórias afetivas de você estar ali ao lado do seu filho lendo. 5 minutinhos cada dia, uma página antes de dormir. Nós temos que voltar a essa rotina, sabe? Porque é como o professor colocou, é o exemplo. É o exemplo. E aí, se você está dando um exemplo, seu filho um dia vai ser pais e mães. E ele vai lembrar do que você fez com ele e deu certo, ele vai replicar isso com os filhos dele. Vai lembrar do que deu errado também. Também, E aí cabe a né? ele discernir o que deu errado e o que deu certo e não replicar o que deu errado. E o que Isso. tem acontecido muito, né? A gente vê muita coisa que deu errado está sendo replicado. Muita coisa, infelizmente. É. Mas também muita coisa que deu certo. E Exato. eu tenho visto que os pais, eu tive outros programas falando que a gente tem que voltar à escola de pais, porque já teve Aham. uma época, e voltar, ensinar os pais a ser pais. Como nós temos que ensinar as crianças a brincar. Sim. Porque as crianças hoje não têm mais aquela rotina de brincar na rua, né? Porque o mundo é mais perigoso. Então a gente tem que ensinar as nossas crianças a ter a rotina de ser criança. O Léo Freiman fala muito sobre Muito isso, sobre né? Muito isso, bacana a fala muito, dele. muito. Então isso vai ser assunto para o próximo programa. Vai ser um prazer. Sempre que você chamar, eu estarei aqui. Teremos vários assuntos, graças a Deus, porque é uma área de paixão. Então, É quando a verdade. gente tem paixão, a gente quer transmitir tudo que a gente sabe para vocês. Eu quero trazer para vocês conteúdos onde vocês se sintam transformados e que, nossa, eu assisti o programa da Yara, em conjunto com o Rafael, eu aprendi isso. E é isso que nós temos essa função como professor, transformar vidas, né, para o É Rafael. isso aí. Então, muito obrigada por Eu vocês que estarem aqui. agradeço. Gostaria que você deixasse suas redes sociais para as pessoas comprarem. Onde compra seu livro? Onde que Claro. tá? Então, eu sou Rafael Buquerque, no Instagram Rafael Buquerque, ou então Rafael Ventru, que é um dos codinomes da literatura, né? Onde comprar o livro? Tem na Livraria da Vila, no Shopping Flamboyant, que é onde foi o lançamento, né? Então lá eles detêm os direitos das vendas. E precisou de mim, no próprio livro tem o QR Code me ligando ao Instagram. Eu estarei sempre presente, o pessoal manda muita pergunta. Muitos pais acabam me mandando mensagem por causa do livro, né? Leram o livro e tem o QR Code, me mandam perguntas E é pelo tão bom esse Instagram. feedback, né? Sim, e eu Muito sempre bom. respondo. Perguntou, sempre respondo. Vai ser sempre um Te prazer. aguardo no próximo programa. Vai ser um Já prazer. está convidado. E conto com a audiência de todos vocês. Até mais no Alô TV. Tchau, tchau, obrigado.